A crise que envolve a gigante do petróleo brasileira não começou em 2015 nem em 2014 com o início da Operação Lava Jato. É um panorama que vem se desenvolvendo há alguns governos passados, não apenas no governo do PT. Não é a nossa intenção aqui defender siglas partidárias, políticos, governo ou oposição, mas apenas tentar jogar o holofote em um outro lado das informações pouco iluminado pelos meios convencionais de notícia. Acredite você ou não, a crise da Petrobras, assim como a maioria das crises em países emergentes, tem os tentáculos manipuladores dos Estados Unidos. E esta crise passa pelo BRICS, Banco de Ajuda Internacional, que está sendo organizado pelas principais economias emergentes. A presidente brasileira Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira de uma reunião dos BRICS em São Petersburgo. O compromisso com o anfitrião Vladimir Putin, o presidente da China Xi Jinping, o da África do Sul Jacob Zuma e o primeiro-ministro indiano Manmohan Singh aconteceu pouco antes da cúpula do G20, com os países mais poderosos do mundo. Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O Banco dos BRICS funcionará como uma espécie de Fundo Monetário Internacional e instituição sediada em Washington que empresta dinheiro a diversos países, recebendo em troca muito mais do que o montante dos juros resultados das dívidas contraídas, mas a subserviência destas nações às políticas econômicas americanas. O Banco dos BRICS surge como uma ameaça à hegemonia norte-americana que tem ditado as regras da economia mundial nas últimas décadas. Com o funcionamento do BRICS, os países que formam um bloco e outros que desejarem poderão recorrer a este canal de financiamento, não precisando mais pedir dinheiro emprestado ao FMI nem ao Banco Mundial, como costumeiramente era feito. Claro, isso não agrada em nada os Estados Unidos, que temem perder influência política e econômica sobre essas nações. Em seu editorial, o jornal russo Pravda destacou as manifestações que aconteceram no dia 15 de março de 2015 no Brasil, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo o jornal, os Estados Unidos agem para derrubar a presidente Dilma e manipulam os protestos pró-impeachment. O jornal também citou a oposição do país como hipócrita e reproduziu uma fala do ex-candidato à vice-presidência da República pelo PSDB, senador Aloysio Nunes, onde ele diz que prefere, mais do que o impeachment, ver a presidente sangrar. O diário também lembrou sobre a disputa eleitoral de 2014 entre a presidente candidata à reeleição e Aécio Neves. Em trecho, o jornal explica como os Estados Unidos patrocinaram e apoiaram o candidato do PSDB na disputa presidencial. Segundo a matéria, as razões pelas quais Obama quer ver Dilma fora do comando do Brasil é o desenvolvimento do BRICS e o pré-sal, tão cobiçado pelos norte-americanos. A publicação também traz uma revelação. Em maio de 2013, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veio ao Brasil pedir a Dilma acesso aos campos de petróleo brasileiros, voltando de mãos vazias, e a partir daí estourou uma onda de protestos contra Dilma Rousseff naquele ano, e em 2014 uma série de escândalos envolvendo a Petrobras. Aqui no Brasil, a oposição organizou marchas e manifestações contra a presidente Dilma. Ações de protestos ocorreram em mais de 25 cidades em todo o país em 15 de março. Em São Paulo, uma manifestação que reuniu mais de 200 mil pessoas bradava o slogan "Fora Dilma".
É possível mobilizar uma parte expressiva da população contra o partido que tem sido capaz de melhorar significativamente a vida no país durante os 12 anos no poder? É bem provável que a CIA esteja envolvida num plano para encenar tumultos em todo o país. Ao longo dos últimos anos, o BRICS se tornou a principal ameaça geopolítica para os Estados Unidos e representa um concorrente direto para Washington e para o dólar americano. Há quem acredite, inclusive, que a morte do ex-candidato Eduardo Campos, semanas antes das eleições presidenciais, tenha sido também parte deste plano de desestruturação da candidatura de Dilma Rousseff, pois com a comoção pela tragédia e pelo provável sentimento de revolta da população, presumia-se uma migração massiva de eleitores da candidata do PT para a possível substituta de Eduardo Campos, Marina Silva, o que realmente veio a acontecer. Os Estados Unidos vêm tentando destruir e esmagar a Rússia, fomentando a crise na Ucrânia, com sanções e a derrubada dos preços do petróleo. Eles tentam quebrar a estabilidade na China através da revolta dos guarda-chuvas em Hong Kong. Na Índia, a festa do homem comum está tentando abrir caminho para o poder Yankee. No Brasil, os americanos tentam programar o mesmo cenário de revolta que se observa em países do continente, como a Argentina e a Venezuela. Em 15 de março de 2015, cerca de 20 organizações tomaram as ruas das cidades brasileiras. Com o apoio da oposição de forma articulada nas redes sociais, por meio de ONGs especializadas, promovem um protesto nacional contra o Partido dos Trabalhadores e a presidenta Dilma Rousseff. São movimentos que surgem via internet de forma organizada, inflamando a muitos, contando para isso com a presença de personalidades famosas do entretenimento também nas marchas. As razões pelas quais Washington quer se livrar de Dilma Rousseff são fáceis de entender. Em outubro de 2014, a presidente Dilma Rousseff iniciou a construção de 5.600 quilômetros de fibra ótica de sistemas em telecomunicações através do Atlântico para a Europa. Se for bem sucedido, o projeto realizado com a participação da empresa estatal Telebrás vai minar o monopólio americano no campo das comunicações, incluindo a internet. O novo sistema de comunicação irá garantir proteção contra as espionagens da NSA. O presidente da Telebrás falou à imprensa que o projeto será desenvolvido e implementado sem a participação de qualquer empresa americana.